Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham na tarde dessa quarta-feira. Eu sou a vereadora jovem Lívia Leite Ferreira. Eu sou a vereadora jovem Gabriele de Moura Soares. Estamos começando aqui mais um TV Câmara especial, onde nós, vereadores jovens da Escola do Legislativo e UBS, comandamos as entrevistas. Essa é uma série de programas especiais, onde entrevistamos algumas personalidades políticas da nossa cidade para batermos um bate-papo e trocarmos experiência. Você pode nos assistir pelo Facebook ou pelo canal do YouTube, perdão, da Câmara de Vereadores de Gramado. Hoje nossa convidada é uma pessoa com grande envolvimento político em nossa cidade, a vice-presidente do MDB em Gramado, Karen de Nebir. Também muito conhecida já da TV Câmara, pois foi âncora dos programas exibidos em 2021, certo? Certo. Karen, seja muito bem-vinda à TV Câmara Gramado e agradecemos a sua participação hoje. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto privilegiada por estar aqui do lado de duas mulheres, duas meninas jovens que já estão adentrando o mundo da política, que, olha, seja iluminado esse caminho. Muito obrigada. Karen, para iniciarmos nosso bate-papo, gostaria que você nos contasse um pouco sobre os seus primeiros passos na política. O que te motivou a se afiliar em um partido e atuar nesse meio político? Bom, assim como vocês estão começando agora no mundo político um pouco precoce ou cedo, eu também. Isso porque desde muito pequena, desde muito jovem, eu estive sempre no meio por conta do meu pai e do meu tio, que participavam ativamente da política da cidade. E foi aí que eu entendi. Tem uma frase que eu não vou me recordar o nome, mas que é muito real, que a gente até pode não gostar de política, mas a gente vai ser governado por quem gosta. Então, se a gente se preocupa com o ambiente, com a cidade, com as coisas das quais a gente gostaria de mudar, a gente precisa da política para isso. Senão a gente vai ser manipulado por quem entende de política. Exatamente. Como foi esse trajeto até chegar a vice-presidente do MDB em Gramado? Como surgiu a oportunidade? Então, olha como é importante as mulheres ao nosso redor. Isso começou porque as mulheres do MDB Mulher de Gramado, me convidaram para ser presidente do MDB Mulher. E foi aí que eu comecei a tomar um pouco mais de envolvimento junto com o diretório, junto com o presidente, e a gente foi se conhecendo e fui tomando essa proporção e ser convidada para participar, então, e ser a vice-presidente do MDB junto com o Cícero. Mas tudo por conta das mulheres do MDB que me botaram nesse lugar. Viu como é importante a gente estar rodeada de mulheres, né, que nos levantam. Uma sobe, a outra vem junto. Como que funciona na prática as funções de um direito partidário? Como são as atividades do partido? Como vocês se reúnem e como são traçadas as estratégias e prioridades da agremiação? Bom, eu tenho a sorte de fazer parte, provavelmente, de um grupo de pessoas onde a gente realmente é muito democrático, todo mundo é ouvido, a gente discute todas as pontuações, enfim, os pontos de vistas, as opiniões, né? E todas são muito respeitosas. Eu tenho uma facilidade e uma sorte, não sei, de realmente fazer parte de um grupo onde as pessoas podem ser ouvidas, né? E eu sou talvez uma das poucas mulheres junto nesse grupo. Então é muito democrático, a gente tem sempre uma pauta, né, para as reuniões, discutimos essa pauta, avaliamos e tomamos decisões do que a gente vai fazer em relação a determinado assunto. E da minha parte, pelo menos como vice-presidente ainda do MDB, a minha próxima batalha, meu próximo desafio vai ser formar uma chapa de candidatas femininas para o próximo pleito. Eu espero ter mais mulheres presentes aqui na Câmara de Vereadores. Esse é o meu objetivo. Com certeza vai ser. Na sua opinião, quais os principais desafios dos partidos políticos atualmente? Bom, primeiro a representatividade, né? A gente vê muito pouca representatividade. A gente fala de mulher, mas a gente pode falar de negros, a gente pode falar da comunidade LGBTQI+. Falta representatividade no mundo político, onde as pessoas de fato se vejam sendo representadas por um ente político com espaço de fala e de decisão. Hoje eu vejo
pouco disso. Basta ver que a gente só tem uma mulher hoje na Câmara de Vereadores, né? E somos metade da população. Outra questão que eu acho que é um grande desafio é exatamente isso, se conectar com o público mais jovem, porque vocês vão ser o futuro da política. E não dá para a gente falar em política hoje com uma fala muito conservadora ou onde poucas pessoas compreendem. A gente precisa ter um discurso mais amplo e mais representativo, que agreguem mais pessoas, que faça mais sentido para a nova geração que está vindo aí, né? Você já esteve trabalhando como servidor aqui na Câmara, inclusive sendo âncora aqui na TV, e comandando os programas. Gostaria de saber se atualmente você acompanha os trabalhos do Poder Legislativo de Gramado. E o que tem achado do trabalho que a Câmara está desenvolvendo, inclusive com os vereadores jovens. Muito interessante. Eu vibro quando eu vejo. Chega a dar uma felicidade na gente, assim, uma esperança de que as coisas possam de fato mudar, de que a gente possa ter uma política mais arejada, ter uma política onde a gente possa sentar nas mesas e discutir assuntos importantes e pautas importantes, né? E eu vejo muito disso possível na nova geração. Eu sou uma entusiasta da nova geração. Por favor, não me decepcione. Não, mas eu vejo que vocês têm outros valores, vocês têm valores muito mais firmes e muito mais consistentes, são mais ligados ao meio ambiente. Essa questão da representatividade, que para algumas pessoas pode parecer um assunto de lacração, de palanque político, para vocês é muito natural, é muito normal. Então, eu sou uma entusiasta da nova política que vocês possam estar trazendo para a gente. E vejo com muito bons olhos, mais uma vez eu fico muito feliz, aquece meu coração quando eu vejo, por exemplo, tantas meninas participando dessa política mais jovem, isso dá uma alegria enorme. Obrigada. Então, ó, já vou ter que quebrar aqui esse protocolo rapidinho. A gente tem a nossa próxima sessão esse mês, depois eu vejo a data certinha, você está convidada para vir. Virei, com certeza. Qual a dica ou conselho que você deixaria para nós e para jovens que nos acompanham que têm interesse em seguir uma trajetória dentro da política? Bom, primeira questão que eu vejo é a gente discutir com toda a população, mais uma vez, falta representatividade na política. A gente precisa realmente de políticas públicas que atendam as pessoas e não pequenos grupos. E para que a gente possa ter uma política de fato transformadora, que agregue as pessoas dentro da política e que faça com que elas realmente se sintam pertencentes à política, a gente precisa dessa representatividade. E principalmente trazer mais mulheres, que eu sei que é uma dificuldade muito grande, porque com o passar da vida, a gente vai tendo as nossas funções, né? Os nossos trabalhos, e a gente sabe que as mulheres trabalham em média 5 horas a mais do que os homens e recebem em média 30% menos. Por isso que a gente precisa de mais mulheres na política, porque a gente precisa de políticas públicas para acabar com isso. E aí sim a gente pode ter, de fato, discussões onde as mulheres e as pautas femininas e as pautas importantes estejam sendo discutidas com determinada importância que elas têm. Karen, e sobre a participação feminina dentro do meio político? Como você vê a receptividade dos partidos às mulheres neste meio? Bom, eles são obrigados a ter 30% de mulheres, né? Isso não tem discussão. Mais uma vez, é uma política que, claro, alguns utilizam para o bem, outros utilizam para mascarar. Mas o que a gente tem hoje de determinação, pelo menos, que faz com que ao menos 30% dos nomes indicados sejam femininos. A dificuldade é exatamente essa, né? A gente conseguir mulheres que consigam conciliar toda a sua vida profissional e pessoal com a vida política, porque acaba sendo uma dedicação, mais um trabalho, e é um trabalho bastante grande, que a gente precisa que elas estejam dispostas e possam, né, estar presentes. A grande dificuldade hoje é essa, trazer mulheres que possam e tenham essa rede de apoio, porque só assim elas conseguem estar no meio político, senão elas não conseguem, ao contrário dos homens, e também que a gente consiga fazer com que as mulheres votem em mulheres. Isso também é bem importante. Claro, então, para mim, hoje, a grande dificuldade, basicamente, é essa, fazer com que a gente consiga ter mulheres que tenham esse tempo disponível
e que consigam conciliar, porque o trabalho dentro da política, a campanha política é uma campanha exaustiva, é muito tempo, a família fica muito de lado, então ela precisa ter uma rede de apoio muito grande. A grande dificuldade hoje ainda é essa, eu espero que vocês mudem essa realidade. Qual ponto dentro da política você acha que precisa ser aprimorado para termos mais mulheres em cargos eletivos? Políticas públicas para as mulheres, né? Vamos falar, por exemplo, sobre o projeto de lei da distribuição de absorventes que passou no Congresso Federal. Esse projeto de lei, para a gente entender como é importante a participação feminina, ele passou por diversas comissões e dentro dessas comissões, né, com o projeto de lei que vocês, obviamente, aqui participando da Câmara de Vereadores sabem, entra um projeto, vai para a comissão e outra comissão. E aí tem o presidente, tem os relatores, e assim vai passando pelas comissões para ver se esse projeto de lei tem legalidade, tem aplicabilidade e toda outra questão. Durante esse projeto de lei da distribuição de absorventes para as mulheres, várias mulheres foram as relatoras desses projetos dentro dessas comissões e de partidos completamente antagônicos. Só que aí que está a grande importância quando a gente tem representatividade feminina. Todas elas aprovaram o projeto, porque realmente ele era importante para que a gente possa fazer com que mais mulheres vão à escola, tenham seus trabalhos, tenham a sua dignidade, não é? Porque uma mulher sabe o quanto isso atrapalha a sua vida e o quanto não acesso a esse mínimo é importante para que essa mulher possa ter a sua cidadania não completa, porque precisa de mais coisas para isso, mas pelo menos o mínimo, né? Então, é exatamente sobre isso que a gente está falando. A gente precisa, sim, de representatividade feminina, a gente precisa de espaços de fala, onde as mulheres tenham a sua voz, para que essas políticas públicas sejam aprovadas, sejam aplicadas, e que a gente possa, eu espero que logo ali, ver a gente ter um mundo político onde a gente possa estar discutindo assuntos de fato importantes para a população e não para um grupo, ou não para um ego, ou não para uma pessoa, ou não para uma promoção. Mas política é para quem? A gente faz política, a gente está aqui para quê? Para mudar o quê? A vida de quem? A minha? A tua? População. É sobre Até isso. porque não adianta todas as mulheres terem aprovado o projeto se a maioria era homem. E ele demorou para ser colocado, né, em prática por homens, né? Porque talvez eles não entendam, ou enfim, aí é outra discussão. Mas a gente precisa de mulheres, porque daí a gente sabe que essas coisas irão acontecer, irão continuar. Exatamente. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos mais uma vez a sua presença, a participação da Karen na TV Câmara de hoje. Agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco e deixo à disposição um espaço para qualquer consideração final. Bom, eu agradeço muito esse convite, me sinto privilegiada mais uma vez de poder estar participando desse momento aqui. A gente pode estar, eu posso estar aqui do lado das futuras prefeitas de Gramado, porque não? A gente nunca teve no executivo uma mulher, né, eleita. A gente teve a Manu, que substituiu, exatamente a primeira mulher a sentar nessa cadeira, mas eu gostaria muito de ver uma mulher nesse cargo eleita democraticamente. Agradeço muito, de fato, a participação e espero que vocês peguem gosto, trabalhem a respeito disso e eu vou estar aqui entusiasta assistindo e aplaudindo vocês. Obrigada. Agradecemos a cada um que assistiu a TV Câmara de hoje. Lembremos que os nossos programas legislativos vão ao ar de terça a quinta-feira, às 17 horas. Nossa transmissão acontece pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Gramado. Um bom início de noite a todos e todas. E a gente conta com a sua audiência amanhã. Tchau.